compartilhar hoje, nesta manhã, o tema, o sonho que impulsiona. O sonho que impulsiona. Sabe por quê, amados? Todos os dias, o Senhor Ele nos dá a oportunidade de vivermos algo novo. Nesta manhã você tem a oportunidade de viver algo novo, sim ou não? Amados, todos os dias o Senhor acrescenta em nossas vidas, enquanto temos o fôlego, Ele acrescenta 24 horas para vivermos o melhor, para comermos o melhor desta terra. E isso parte muitas vezes dos sonhos, amados. Muitas vezes parte dos sonhos. Muitas vezes sonhamos com algo, mas ainda não vivemos. Muitas vezes sonhamos com algo, mas enquanto estamos indo na direção, vem os percalços, vem as intercorrências, vem os desafios durante o dia, vem as barreiras, e elas acontecem, sim. Mas, diante de cada uma dessas situações, aqueles que têm sonhos, eles continuam, e não é qualquer sonho, amados. Nós precisamos viver os sonhos de Deus em nossas vidas. Nós precisamos viver o sonho que vai impulsionar. E não é um sonho natural, não são sonhos pautados em estudos, em conhecimento. Não estou falando de nada disso. Eu estou falando de viver o sonho de Deus que te impulsiona. O sonho de Deus que te faz permanecer. O sonho de Deus que te impulsiona a continuar. O sonho de Deus que te impulsiona a perseverar. Para isso eu preciso conhecer o sonho de Deus. Para isso eu preciso saber qual é o sonho de Deus sobre a minha vida. E eu convido você a abrir a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 28. Gênesis capítulo 28. Para conhecer os sonhos de Deus, amados, é necessário conhecer a palavra de Deus. Para conhecer, diga comigo, para conhecer o sonho de Deus, é necessário conhecer a palavra de Deus. É necessário conhecermos a palavra de Deus, amados. Gênesis capítulo 28, nós vemos a história de Jacó. E eu convido você no versículo 10 e versículo 11. E ele diz assim: partiu Jacó de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma pedra dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. Até aqui, amados. Quando nós olhamos a vida de Jacó, falando um pouco do início, vemos uma vida falha. Nós vemos que Jacó, ele recebeu esse nome porque em seu nascimento ele nasceu segurando o calcanhar do seu irmão gêmeo, Esaú. Esaú nasceu primeiro, Jacó nasceu depois. E o Senhor já tinha dado uma palavra, que o mais velho servirá ao mais novo. Já tinha falado, o Senhor já tinha declarado sobre a vida de Rebeca. Ele já havia declarado sobre a glória a Deus. Vocês estão me ouvindo bem? Amém. Amém. E ele já havia declarado, Deus já havia declarado sobre a vida de Rebeca que o mais velho serviria ao mais novo. Deus abençoe. Mas, amados, Jacó, ele, durante a vida dele, ele tem algumas negociações que aos nossos olhos não são bem vistas. Nós olhamos e falamos, bom, Jacó ele trapaceou. Quando na verdade precisamos entender que Esaú, primeiramente, ele não deu devida atenção
aquilo que ele tinha, o prêmio, a bênção que ele tinha, inicialmente, ele não tinha o zelo pelo aquilo que ele tinha recebido. Muitas vezes olhamos para Jacó e falamos: ah, mas Jacó trapaceou com seu irmão Esaú. Mas, amados, aquilo que era precioso, Esaú não deu a devida atenção. Deixa eu falar uma coisa nessa manhã que veio quentinha. Quando você não dá a devida atenção, quando você não dá o devido valor para aquilo que Deus te deu, é fácil vir um enganador sobre a tua vida e levar a tua bênção. Quando você não dá a devida atenção, o devido valor para aquilo que o Senhor já te entregou, para aquilo que o Senhor já te proporcionou, vai vir um enganador e vai tomar de você. E foi isso que aconteceu com Jacó e Esaú. Nós vemos que Esaú não deu atenção ao direito de primogenitura, as bênçãos do primogênito, as bênçãos do filho mais velho. Ele não deu a devida atenção. Gênesis capítulo 25, versículo 31. Gênesis 25, 31. Olha só o que acontece nesse episódio. Respondeu Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Amados, Esaú estava com fome, pediu para comer aquele guisado, aquele prato, melhor dizendo, ensopado, um ensopado de lentilha que ele estava fazendo. E Esaú falou: meu, estou com fome, dá um pouco disso, estou com fome, eu vou morrer de fome. E aí ele olha, Jacó fala assim: meu, só vou te dar se você me der o direito da primogenitura. E então Esaú acredita totalmente naquilo, falando: meu, isso aqui, que direito, isso aí não vai servir para nada. Esposa, preste atenção, cuide do teu marido. Não, mas meu marido já casei, agora ele pode fazer o que ele quiser. Não. Cuida do teu marido. Zele por ele. Ore por ele. Quanto tempo você não dobra o teu joelho para orar pelo teu marido? Mas só abre a boca para criticar, para falar. Falar. Pare de falar. Comece a orar. Ele é precioso na tua vida. Ele é bênção que Deus te deu. Zele por ele, ame ele, cuide dele. Marido, quanto tempo você não dobra os joelhos pela tua esposa? Só fala mal do arroz dela. Só reclama que a meia nunca está lavada. Só reclama que a toalha está molhada. Mas não tem coragem de pegar a mão que Deus te deu e estender a toalha. Zele pela tua esposa. Ore por ela. Faça uma bomboniere. Pega um chocolatinho para ela, nem que for 70%. Ame, se dedique à tua esposa. Ela é joia que Deus te deu. Sabe, muitas vezes o casal, ele acha assim: já estou casado, já fiz minha parte. Homem tem muito dessas conversas. Com muito respeito. Agora eu posso engordar, eu já casei mesmo. Homem tem essas conversas, mano. Quem já ouviu isso? Tem um monte de gente que já ouviu. Já casei mesmo, posso até ficar careca agora. Já fiz de casamento. Amados, deixa eu falar uma coisa. Zele pelo teu marido, zele pela tua esposa. Já tive filho mesmo. Agora pode ser de qualquer jeito. Agora eu estou criando filho para o mundo mesmo. Irmãos, você está criando filho para ele ser como flecha na
na mão do arqueiro, meu irmão. Cuide do teu filho, sério, ensine a palavra de Deus, porque assim diz a palavra do Senhor. Os filhos, eles são como flecha na mão do arqueiro. Seus filhos irão perfumar as nações, em nome de Jesus, levando o evangelho de Cristo, amado. Ame os teus filhos, zele pelos teus filhos, cuide deles. Sabe, amados, como é importante nós olharmos e cuidarmos daquilo que é precioso. Um dia você sonhou com o teu casamento. Um dia você sonhou com os seus filhos. Então dê o seu melhor, clame ao Senhor, busque ao Senhor, ainda que tenha desafio no meio do caminho. O teu sustento vem do Senhor. Não vem do mundo, não vem daquilo que o mundo tem. Não faça como Esaú. Esaú trocou o prato de lentilha, a bênção pelo prato de lentilha. Ele não deu atenção. Meu irmão, não desperdice aquilo que Deus te deu. Pare de desperdiçar. Pare de arrumar desculpa. Sempre arruma desculpa. As coisas sempre vêm antes do que as coisas de Deus, do que o chamado de Deus, do que a direção de Deus. Tudo vem antes, tudo é importante. Tudo é importante, menos as coisas que Deus te deu. Ei, meu irmão, Deus te deu talentos, Deus te deu dons. Use os dons que Deus te deu para a glória dele. Pastor, mas eu não tenho dom nenhum. Você tem, amado. Você tem dons. Diga para o seu irmão, você tem dons e talentos. Amados, só que nem todos têm o mesmo dom. Nem todos têm o mesmo talento. E o problema é quando achamos que o dom do outro é melhor do que o nosso. Então nós não queremos fazer mais nada. Eu quero estar com o microfone na mão. Eu quero estar com o microfone na mão, que aí vocês vão ver como que vai ser. Meu irmão, Deus vai te usar. Primeiro, não é com o microfone na mão. Não é. A irmã Nilda, ela nem está aqui em cima, ela está trabalhando lá embaixo. Mas, amados, a irmã Nilda, ela fala para mim, pastor, faço tudo, só não me dá o microfone na mão. Só não me dá o microfone, não. Eu oro, eu unjo, eu limpo, eu compartilho a palavra assim na célula, nos lugares assim, mas não dá o microfone na minha mão. Olha só, amados. Por quê? Porque ela entendeu que não é. E eu estou tentando entender também, não consegui ainda, cada pouco nós chamamos ela. Eu estou tentando entender, é com muito carinho, amo a vida da irmã. Mas, amados, não é pegando o microfone, cada um tem um dom, um talento. Talvez você tenha um dom de recepcionar, talvez você tenha um dom de cozinhar, talvez você tenha um dom de arrumar, de decorar, talvez você tenha outro tipo de dom. Então use o dom que Deus te deu. Não desperdice o dom que Deus te deu, amado. Não desperdice aquilo que o Senhor te deu. E ainda que você não está vendo nada acontecer, pega essa, creia. Ainda que você não está vendo o fruto, ainda que você não está vendo o valor, creia. Aquilo que Deus te deu tem valor, meu irmão. Tem valor, tem valor. Essa aquisição que Jacó fez, amados, deu direito a ele da primogenitura, de receber as bênçãos da primogenitura. Essas bênçãos que foram colocadas pelo seu pai sobre a vida dele, elas aconteceram. Veio a legalidade. Cada palavra que seu pai lançou sobre ele aconteceu porque tinha legalidade. Meu irmão, toda a palavra de Deus vai acontecer na tua vida, porque não há nada que possa impedir o agir de Deus. Nada pode impedir o mover de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Você pode dar glória a Deus aí? Você recebe, meu irmão? Nada vai impedir aquilo que Deus quer fazer na tua vida, meu irmão, a não ser você mesmo. Esaú, ele descartou a bênção.
Esaú jogou fora a bênção. Mas quando Esaú diz para Jacó: Jacó, tudo bem, isso daqui não vai me servir para nada mesmo. E olha só o que diz a palavra de Deus, no versículo 33. Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. E ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Meu irmão, ele fez um juramento. Ali foi uma legalidade. Diga comigo, legalidade. Legalidade. Ah, meu irmão, as palavras, elas procuram legalidade para acontecer. As palavras procuram legalidade para ser verdade. Isso chama-se fé. Quando é liberada uma palavra de cura, o Senhor está tocando na tua cabeça e está trazendo cura. Uma palavra foi liberada, encontrando fé, o milagre acontece. Amém? A palavra aqui foi liberada, amados. Então nós precisamos tomar cuidado com toda palavra que nós falamos. Nós precisamos tomar cuidado com toda palavra que nós estamos confessando, porque toda palavra ela acontece. Olha que interessante, amados. Você acredita muitas vezes que as bênçãos de Deus virão sobre a tua vida porque alguém está ministrando a palavra de Deus, sim ou não? Nós acreditamos, nós cremos, nós recebemos. Quando é liberada uma palavra do altar de Deus sobre a nossa vida, a gente toma posse. Eu mesmo, eu pulo, mas eu tomo posse. Ontem tivemos um congresso. Deus abençoe cada um que pôde participar. Foi tremendo, foi maravilhoso. Deus abençoe, em nome de Jesus. Foi lindo, amados. E cada palavra que eu recebia, que era ministrada, eu levantava a minha mão e dava glória a Deus. Eu recebo sobre a minha vida. E eu sou assim por quê? Porque eu estou recebendo. Amados, da mesma forma, preste atenção nisso, da mesma forma que as palavras de bênçãos que são liberadas, elas acontecem, as palavras que são liberadas de maldição, através de músicas, através de discussões, elas também acontecem se houver legalidade. E muitas vezes achamos que não tem problema nenhum eu ouvir música, não tem problema nenhum eu ouvir ficar em rodas de conversa que não tem nada a ver. Não tem nenhum problema eu ficar vendo videozinho porque é só eu que estou vendo. Amado, tudo aquilo que é liberado acontece. As palavras elas acontecem. Assim, olha só o que Paulo fala para Timóteo, lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17, como é importante, amados, a palavra, tanto ela falada, quanto aquilo que lemos, a escrita. E ele diz assim, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. O que Paulo está dizendo? Timóteo, encha-se dessa palavra, porque você vai falar dessa palavra. Quando você fala dessa palavra, você vive dessa palavra. Quando você vive dessa palavra, Deus te sustenta. É isso que o apóstolo está dizendo. Mas não somente isso. Olha só o que Deus direciona para Josué, em Josué capítulo 1, versículo 8. Ele diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medite nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Posso ouvir um aleluia? Amados, então toda palavra que sai da nossa boca, se nós meditarmos, se nós não nos apartarmos destas escrituras, vai acontecer o melhor sobre a tua vida e sobre aqueles que estão ouvindo. Mas ao contrário disso, se você não se enche disso, também vai acontecer ao contrário, amados. Se você só fica ouvindo choro,
lamúria, tristeza, angústia. É isso que vai acontecer na tua vida. Muitas vezes você não sabe nem porque você está triste, mas é porque você só fica ouvindo coisa triste e não dá atenção, não dá o devido valor à palavra de Deus. Amados, quando nós damos valor à palavra de Deus, nós falamos da palavra de Deus. Nós falamos dessa palavra. Pastor, mas eu tenho que falar dela 24 horas. Meu irmão, quantos ensinamentos tem essa palavra? Quantos ensinamentos? Você não precisa ficar falando, olha, porque lá em Gênesis capítulo 25, versículo 1, diz que Abraão casou-se. Porque lá em 25:7 diz que Abraão viveu 175 anos. Não, meu irmão, não é isso. Viver a palavra é uma prática, é uma constância tão gostosa, que tudo que você vai falar, você entra com a palavra. Tudo que você vai falar, você entra com a palavra. Você está conversando de comida, daqui a pouco entra a palavra, porque é alimento, amém ou não amém? Amém. Daqui a pouco você está fazendo algum exercício, você lembra da palavra, porque aqueles que fazem exercício estão indo, correndo para algum objetivo, e você lembra da palavra, que a palavra nos ensina. Então nós temos e podemos compartilhar essa palavra a todo momento. Então precisamos tomar cuidado com o que falamos. Esaú não tomou cuidado com o que ele falou. Então, amados, tome cuidado com aquilo que você fala. Mas tudo isso que aconteceu com Jacó, amados, lá ele tomando esse direito da primogenitura, depois ele enganando, indo até o pai dele, recebendo a bênção, ele teve que fugir, ele teve que deixar o pai dele, porque o irmão dele ficou furioso, queria matar ele. E Rebeca ficou sabendo e falou assim: é melhor você partir, vai embora, vai para procurar, vai para a casa de Labão, vai para os meus parentes, e lá encontra uma esposa. Vai logo, que seu irmão quer te matar. Amado, Jacó deixou o pai, deixou mãe, deixou irmãos, o irmão, deixou os servos, deixou tudo aquilo que tinha adquirido naquela terra, e ele partiu. Diga assim comigo: partiu. Meu irmão, ele teve que sair daquele lugar. Ele teve que sair. Mas teve um detalhe, meu irmão. Ele partiu da casa dele por uma direção do pai dele. Quando nós olhamos o texto e diz que seu pai Isaac fala para ele: você vai procurar uma esposa nos parentes, nos nossos parentes, você vai encontrar uma esposa, vai constituir família. Ele não saiu perdido, ele saiu em uma direção. Meu irmão, Deus quer trazer uma direção na tua vida para você viver algo novo, sobrenatural. Deus quer trazer na tua vida a realização de um sonho que vai te impulsionar, um sonho gerado por Ele. Não é um sonho humano, não é algo natural. Deus sonha com a tua vida. Você é uma realização do sonho de Deus nesta terra, meu irmão. Você é esta realização. Amados, o pai, ele não queria mandar o filho para longe. Que pai que quer mandar o filho para longe? Ele não queria, ele queria trazer o filho para perto, ele queria estar com o filho perto, mas ele instruiu para que a linhagem prosseguisse, que Jacó buscasse uma esposa entre os familiares, para que a linhagem prosseguisse. Meu irmão, isso causou um distanciamento de Jacó com sua família. Isso levou Jacó para longe, mas ele teve que obedecer. Amados, obedecer é melhor do que sacrificar. É verdade. Quando nós obedecemos a direção, a voz de Deus, a voz do Pai, ali veio a voz do Pai, e Jacó se levanta e vai, e ele fica longe, amados. E ele teve que seguir princípios para se manter na direção de Deus. Meu irmão,
Deus quer que eu e você sigamos os princípios bíblicos para viver o sobrenatural. Deus tem sobrenatural essa semana sobre a tua vida, eu creio em nome de Jesus. Deus tem novidades esta semana em nome de Jesus sobre a tua vida, seguindo os princípios da palavra dele, seguindo os princípios. Só que, amados, ele sai, ele parte distante de todos, ele parte passando por percalços, ele parte sozinho, e aqueles sonhos que ele tinha já não estão acontecendo. Ele já está vivendo numa solidão, ele está vivendo num deserto, não tem ninguém do lado dele. Sabe, amados, tem uma canção que ela eu só posso imaginar, é o título dela. Quem escreveu ela foi Bart Millard, né? Em inglês é I Can Only Imagine. E essa música conta a história de um cristão dele, a história de vida dele. Tem até um filme que saiu, de que eu posso imaginar. E a vida deste homem, agora homem, mas na época criança, jovem, adolescente, do Bart, não foi uma vida fácil. Ele gostava muito de música, e mesmo gostando de música, ele tinha alguns sonhos. E mesmo nesses sonhos, a vida dele era uma vida totalmente desfavorável. Era uma vida muito difícil, seu pai alcoólatra, sua mãe disfuncional devido às pressões, seu pai também totalmente disfuncional. Uma vida que estava pronta para dar tudo errado nesse mundo. Pai alcoólatra, a mãe de tanto sofrer violência, também já não estava bem das ideias, nem o pai. E ele encontrava refúgio, ele buscava refúgio sempre em Deus e na música. Mas nada mudava na vida dele. Por que nada mudava na vida dele, amados? Porque ele queria encontrar refúgio para ele, mas ele queria continuar com os mesmos princípios dele. Ele queria fazer as coisas da vontade dele, com a força dele. Ai, eu quero encontrar Deus, mas eu quero fazer as coisas da minha vontade. Meu irmão, e cada sonho que Deus dava para ele, ele pensava que eram sonhos dele, que eram coisas naturais dele. E ele seguia, ele queria ir com força. Mas ele queria encontrar refúgio em Deus para fazer da forma dele. Até o momento, amados, que realmente ele abre o coração. E eu estou falando de um homem, agora de um jovem na época, que estava dentro da igreja, não era alguém longe da igreja, não era alguém longe de ouvir a palavra de Deus, era alguém que ouvia a palavra de Deus, que participava dos cultos aos domingos, que é bem tradicional isso nas cidades americanas, principalmente do interior. É muito comum eles se reunirem no domingo e depois eles saem de lá e comem, vão para as fazendas, vão para as casas, se reúnem até na igreja onde eles celebram. Domingos fazem isso. E ele participava. Mas, amados, chegou um momento que ele entendeu, que ele foi confrontado com a palavra, com os princípios da palavra. E quando ele foi confrontado com os princípios da palavra, quando ele vai buscar um aconselhamento com o pastor, e ele deixa ser confrontado pela palavra de tal maneira a começar a se arrepender. E aí então ele abre o coração e ele fala: Deus, eu não quero a minha vontade, mas eu quero a tua. E ali há uma conversão tão linda. Eu convido você depois a procurar, não sei nem onde tem esse filme, mas algum streaming tem. E aí você assiste, você vai ver quando ele encontra Jesus na vida dele de uma forma verdadeira, mano.
Tudo se transforma porque ele deixa de buscar ao Senhor somente para consolo, somente para abrigo, mas ele passa a buscar o Senhor para que o Senhor faça a vontade dele até na vida do Bart. Ele fala: Senhor, eu não quero mais a minha vontade, eu quero a tua, eu quero os teus sonhos em mim. E aqueles sonhos começam a acontecer, e as novidades começam a acontecer na vida dele. E então ele passa a ter os melhores dias com o pai dele. Aquele homem que fez tanto mal, aquele homem que foi tão ausente na vida dele, ele começa a praticar os princípios da palavra de Deus em honrar. Sabe, amados, o princípio da palavra de Deus não está em nos favorecer, mas está em cumprirmos o propósito de Deus, porque todo o propósito de Deus tem uma chave do outro lado para algo melhor. Todo o princípio da palavra de Deus tem algo melhor, tem um novo horizonte, um novo espaço para a tua vida. E ele passa a viver essas novidades, e ele passa a viver um novo tempo. Sabe, irmãos, com Jacó não foi diferente. Jacó, ele toma uma pedra para ele deitar. E quando falamos em pegar uma pedra, para nós, na nossa cultura, é uma doideira fazer isso. Pegar uma pedra para deitar. A gente vai querer um travesseiro, uma almofada, com pena de ganso, e sei lá, espuma da NASA. A gente vai procurar coisa assim para deitar. Ele procurou uma pedra. Sabe por que ele procurou uma pedra? Porque era comum da época, mas não tinha travesseiro naquela época. Era comum daquela época. Mas, amados, por que eles buscavam pedra para apoiar a cabeça? Para ficar numa posição mais confortável do que o próprio chão. E então, diz a palavra do Senhor, que mesmo naquela situação, em Gênesis capítulo 28, do versículo 12, eu consigo perceber que Jacó, ele procurou uma pedra para relaxar, para poder descansar. Versículo 12, 28, 12, diz assim: E ele teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra, e o seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, aleluia, Deus do teu pai Abraão, e Deus de Isaque, aleluia. Darei a você, pegue essa na tua vida, darei a você e aos seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Aleluia. Glória a Deus. Pode dar glória a Deus aí, meu irmão? Meu irmão, ele pegou uma pedra, deitou naquela pedra, sonhou, ele descansou, e o sonho que ele teve é que tinha uma escada que ligava a terra e ligava a céus. Amados, essa escada hoje é Jesus Cristo, que liga a minha vida e a tua vida até Deus, que liga a minha vida e a tua vida nos sonhos de Deus, que liga a minha vida, a tua vida nos planos de Deus. É somente Jesus. É esse Jesus hoje, aleluia. E este sonho, amados, não foi um sonho natural, foi um sonho que impulsionou ele. Ele estava num lugar de tristeza, ele estava num lugar de solidão, ele estava num lugar sem suprimentos, ele estava no deserto, ele tinha uma pedra como seu travesseiro. Mas uma coisa eu percebo aqui, que ele confiou no Senhor. Eu não sei o que você está passando, mas confie no Senhor, porque Ele não vai te desamparar, Ele não vai te deixar. Esse é o Senhor, esse é o Deus Todo-Poderoso. Meu irmão, isso mostra uma coisa para mim e para você. Pega essa chave na tua vida.
estar perdido, é aí que o impossível de Deus acontece na tua vida. Quando tudo parecia estar perdido na vida dele, o impossível aconteceu. Veio um sonho de Deus, veio um sonho da parte de Deus que impulsionou ele, dizendo: olha, a partir de você toda a terra será abençoada. Aleluia. Meu irmão, eu profetizo essa palavra sobre a tua vida. A partir de você, vidas serão chegadas a Jesus, vidas se aproximarão de Jesus. Através de você, a tua descendência será abençoada. A partir de você, as novidades acontecerão. Talvez você diga: pastor, mas as coisas não estão tão boas para mim. Pastor, mas eu não estou vendo as coisas acontecerem. Os sonhos parecem que estão tão distantes. Meu irmão, Deus já colocou os sonhos dele na tua vida, amém? Pastor, mas não está acontecendo. Meu irmão, Mateus capítulo 11, versículo 28. Muitas vezes pensamos que essa palavra é para quem não é convertido. Mas pelo contrário, amado, ele está falando para aqueles que conhecem. Jesus está falando essa palavra para o povo dele que estava ouvindo. Não era para novo convertido, não era para gente de fora, não. Ele está dizendo: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Você está cansado? Você está sobrecarregado? Você está com uma pedra como travesseiro, meu irmão? Venha a Jesus. Bart, o autor daquela música, ele veio a Jesus. Ele entendeu que ele estava cansado. Ele entendeu que ele estava sobrecarregado. Mas não só isso, diz o versículo 29, diz assim: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia. Meu irmão, eu não sei como que você está, mas é tempo de confiar no Senhor. Jacó, ele confiou no Senhor. O sonho que Deus deu para ele impulsionou a ele, amados. Ele trabalhou por mais de 20 anos para Labão. Mais de 20 anos, impulsionado porque Deus tinha dado um sonho para ele. Talvez você está dizendo: eu já estou cansado, eu já estou sobrecarregado, as coisas comigo não acontecem. Jesus está dizendo nessa manhã: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados,